conforto, a metamorfose começa. Uma nova identidade, a velha desaparece no casulo. A tecnologia é a linguagem, não é só projeto, é a redesenhar a paisagem. Um arquiteto digital, estratégia e sistemas para um novo mundo. Valor e propósito, um impacto profundo. A metamorfose do arquiteto digital. O seu podcast, Arquiteto Digital. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquiteto Digital, começando agora. E aí, mano, beleza? Como que você tá? E aí, beleza, Pedro? Tudo bem aqui? E vocês aí, galera da Terra Disruptiva? Espero que esteja todo mundo bem aí. Estamos aqui para o 36º, é isso? 30º, caminhando para os 40, hein? Você vai alcançar os 40, hein, Pedro? Tá chegando lá. E tá passando rápido, né? Porque a galera não sabe, mas às vezes a gente emenda um episódio no outro aqui, né? E essa sequência que a gente tem feito aqui recentemente, galera, a gente pensou nesses 3 últimos episódios, então o 36, o 35 e o 34, como se fosse quase uma trilogia, onde a gente não fala necessariamente sobre arquitetura, mas fala mais sobre o arquiteto. É quase como se fosse um plano de ação para que tudo que a gente vem falando nos outros episódios seja possível de ser colocado em prática. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não tem muito problema a ordem que você vai assistir, mas é importante que você passe por esses episódios, que são episódios que eu e o Manga a gente fala que são os episódios workshops, né? Que é onde a gente vai trocando a ideia do jeito que a gente sempre faz, mas a gente já vem com conteúdo bem programático e muito prático para que vocês consigam fazer as anotações e pouco a pouco causando essa transformação na carreira de vocês. Por isso que a gente fala que tá aqui no podcast do Arquiteto Digital é o equivalente a muitos cursos que você poderia fazer por aí e mais, porque muitas coisas do que vocês veem a gente falando aqui, a gente traz de fora, eu e o Manga. Nós somos, antes de mais nada, né, Manga, pesquisadores do nicho da arquitetura, então a gente está sempre viajando, conhecendo coisas novas, vendo pessoas que estão fazendo isso na prática, trazendo isso para o nosso trabalho, né, incorporando novas tecnologias de verdade, tanto o Manga quanto eu, cada um no seu escopo de trabalho. Então é muito importante você estar com o seu caderno na mão aí, fazer suas anotações, porque realmente tem coisa de muito valor aqui que você poderia muito bem estar pagando para ter acesso. E como se não bastasse, a gente também tem o nosso grupo no WhatsApp, que é gratuito. Por enquanto, a gente também já está... Né, a gente não sabe até quando a gente consegue manter as coisas gratuitas, mas se você está vendo isso aqui, o grupo é gratuito, entra lá, é só clicar aqui no link da descrição, tem muita troca por lá. Tem muitas pessoas interagindo entre elas, tem pessoas que estão trabalhando com coisas que talvez você nem imaginasse que tivessem mais pessoas nesse nicho, né? Porque a gente se pega tão preso numa coisa tradicional da arquitetura, que às vezes eu e o Manga a gente está trazendo coisas para vocês e fala, pô, quem que trabalha com isso? Lá no grupo tem gente trabalhando com essas coisas e tendo resultado. Então é importante mudar seu meio para que você mude sua mentalidade. E o grupo no WhatsApp é um começo para isso, o link está aqui na descrição, na faixa, é só entrar lá que você vai ter acesso. E nesse podcast aqui, a gente vai falar então sobre o primeiro passo para a relevância na arquitetura, né, Manga? Acho que dá para a gente puxar daí. Boa, cara. Antes de mostrar qualquer slide, antes de entrar em qualquer assunto mais específico, acho que o Pedro fez uma ótima introdução aí. E por quê? Porque esses 3 últimos episódios são uma trilogia, digamos assim, né? Porque é uma resposta a muitas perguntas que a galera tem. Eu recebo, o Pedro recebe, a gente recebe no grupo, né? Conversamos com várias pessoas, vocês conversam com muitos arquitetos, designers de interiores. E tem sempre uma grande questão, né, Pedro? Existem aqueles que estão procurando se posicionar no mercado, estão chegando agora, e existem aqueles que estão buscando um reposicionamento do mercado. Então, você tem 2 lados aí, e tem gente que está no meio que não está sabendo muito para onde vai, né? Nem sabe se está buscando um posicionamento ou se está buscando um reposicionamento, só está seguindo em frente, sem muito horizonte.
Então, esses 3 últimos programas, eles trouxeram ferramentas e ideias que te ajudam. Por quê? Porque não faz parte do papo do arquiteto falar sobre carreira, falar sobre empresa, falar sobre formato de negócio, falar sobre produto. Tá no papo do arquiteto falar sobre tendência, paleta de cores, materiais, mercado, cliente que não valoriza, né? Dificuldade de aprovar projeto, né? Que software você está usando, né? Como é que estão os seus estagiários? Você tem alguém para me indicar para me fazer um 3D? Na era da inteligência artificial, tem gente procurando indicação. Pô, der alguém para renderizar um negócio para mim aí? Então, eu outro dia recebi uma mensagem dessa, quem é que tava, se eu tinha alguém para indicar. Então eu falei, pô, cara, você já ouviu falar na prova chamada IA? Pelo que você está me falando aí que você precisa fazer, é muito fácil. Então, a galera tá mais perdida do que azeitona na boca de banguela, para dizer a verdade. Mais perdido que porco no azulejo. É isso aí, cara. Então, tá complicado. Então, às vezes, né, e eu, Pedro, a gente se preocupa muito com isso, para que assuntos nos pareçam repetitivos ou pautas que vão e são recorrentes e voltam. Mas o assunto é sempre o mesmo, é arquitetura digital, né, é impactar na valorização profissional do arquiteto, na construção civil, e isso está sempre direcionado por ferramentas, né, que a gente usa no dia a dia, operacionalmente, né, softwares, equipamentos, máquinas, mas tem as ferramentas que a gente usa para direção, né, uma coisa que você adota para deixar suas ideias mais claras, assim, para organizar o pensamento, né, cara? Organizar o pensamento. Eu acho que uma constatação que a gente pode fazer aqui é que a maioria dos cursos voltados para arquitetura, ou eu vejo muita gente saindo da parte projeto, arte, essa coisa que a gente gosta muito de falar, e entrando na coisa do empreendedorismo. Isso é relativamente comum de se ver, não tem como a gente mentir. Então, isso já existe, já é falado, mas mesmo assim, quando isso é falado, é quase como se quem está falando assumisse que só existe um tipo de mercado. Então você vai ouvir pessoas ensinando você a organizar o seu escritório, a delegar tarefas, a fazer a fazer orçamento, enfim, esse tipo de coisa. E são problemas reais. Precificação, e são problemas que existem. Mas a nossa visão aqui, e é o que a gente tenta mostrar muito para a nossa galera, é o que está além do que é consenso, né? O que está além disso tudo que você muitas vezes já sabe que é uma dificuldade que você vai encontrar. E realmente encontra, né? É uma coisa legítima, só que para você chegar no problema de gestão, existem vários outros problemas que vêm antes e que ninguém está falando sobre, né? Então, beleza, eu preciso gerir o meu escritório. Como eu posso ter um escritório? Como que funciona a saúde desse escritório? O que esse escritório vai vender, né? E se você está num método tradicional de arquitetura, a resposta para isso sempre vai girar em torno de projeto. Por mais que você faça uma prototipação de produtos, sempre vai girar em torno de você, como mente criativa, à frente de algo que vai ser entregue, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O produto que pode vir com uma fabricação digital, com uma impressão 3D, que pode vir com um escaneamento de nuvem de pontos, isso não é nem pauta, isso não é nem possibilidade. Quando você escuta o que a gente falou nos 3 últimos episódios e o que a gente vem falando ao longo de 36 episódios, tudo isso passa a ser possibilidade. E aí você linka com o episódio passado, onde a gente deu uma linha de sequência para você eliminar o ruído e para você definir o seu setor de atuação. Ali você consegue pegar tudo isso, filtrar, ver o que é para você, com base nas perguntas que a gente sugeriu, e ir construindo o seu próprio caminho dentro do que dentro do que te interessa, usando a inovação como uma ferramenta. Então, acho que é legítimo você se preocupar com essa parte de gestão, mas existe... Você tocou na palavra perfeita, olha o que está aqui na minha mão. Mindset da inovação.
É isso aí. Exatamente. Nós estamos guiados por esse livro hoje aqui, ó. Mas segue aí, desculpa te interromper. Não, é isso. Sabe aquela coisa assim? Por mais que você esteja querendo resolver um problema, às vezes existe a parte desconhecida desse problema, né? É quase como se você olhasse para alguém que está tendo um sucesso, que você quer ter, e tentasse emular o que aquela pessoa está fazendo através de uma engenharia reversa. Só que, poxa, você nunca vai ter acesso a todas as informações para fazer a engenharia reversa do que aquela pessoa está fazendo, porque tem tecnologia embarcada, o exemplo que a gente deu do Guto Requena na live passada. Você pode ver um projeto do Guto Requena e tentar emular ele no SketchUp, só que não vai funcionar, não vai ter a mesma variação possível, não vai ter a mesma inteligência embarcada, não vai ter a mesma possibilidade de projeto, os estudos se tornam muito mais mecânicos. Por quê? Porque o cara está usando softwares paramétricos, porque o cara está usando inteligência artificial, está usando essa coisa toda como ferramenta. Então, o que a gente tenta fazer aqui é tirar o véu dessa coisa toda para mostrar para vocês o que está por trás e as possibilidades surgem a partir disso. É isso, cara. Eu atuo como arquiteto, design e empreendedor conectado ao campo da tecnologia e inovação, basicamente. Onde eu implementei a biomimética recentemente, em 2023, então tem 3 anos para cá, e comecei a usar mais isso dentro dos meus projetos, sempre que eu posso, de uma forma que cabe numa fração que fica em harmonia com cada projeto que eu desenvolvo. Às vezes não encaixa, às vezes é o que guia. Então, tem coisas... E eu gosto de falar essa frase, o Pedro conhece, que não existem verdades absolutas, mas existem coisas que estão no back-end e no front-end. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem coisas que estão na frente e existem coisas que estão atrás. Como é que eu olho o que está atrás? Então, a gestão, não existe negócio sem modelo de negócio, sem gestão. O problema é que quando você pensa em gestão, você tem 2 perguntas. Uma delas é o que o mercado diz. Quando você fala gestão, em qualquer segmento, modelo de gestão tem o alvo de otimizar sistema. Como é que eu otimizo a operação do meu negócio? Como é que eu otimizo as coisas? Mas e se a pergunta estiver errada? Né? E se na realidade o problema da gestão não seja dentro da arquitetura essencialmente só a eficiência? Uhum. E se o problema da gestão na arquitetura é território, é o que eu faço? Porque não adianta você aplicar modelo de gestão num lugar totalmente ocupado, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo produto. Problema mais conceitual ainda, né, mano? Então você está fazendo o quê? Você está se tornando extremamente eficiente dentro de um campo totalmente ocupado. Então, esse é um problema. Uhum. A visão do arquiteto digital qual é? É fazer perguntas. Né? É questionar. E eu não questiono por prazer, eu questiono por inquietude. Me inquieta por natureza. Por natureza. Eu questiono por que isso é assim. Por que isso funciona assim? Por exemplo, pega um modelo de proposta contratual. Cada escritório, basicamente, tem uma. Uhum. Tem gente que fornece modelos de contrato, né? Mas se eu estou entrando no mercado, e aí vem o grande ponto aqui do programa de hoje. Se eu estou procurando me posicionar, estou entrando no mercado agora, ou se eu estou procurando me reposicionar no mercado, porque eu já sou um veterano, já estou há algum tempo, isso não importa se está 5, 10, ou 15, ou 20 anos no mercado, você está procurando um reposicionamento no mercado, se eu uso o mesmo modelo de contrato, o mesmo produto e o mesmo mercado, ou seja, eu não estou me posicionando e me reposicionando. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. Uhum. Eu estou só entrando, talvez com uma visão muito ingênua de dizer o seguinte: mas eu sou honesto, mas eu cumpro o prazo, mas eu sou criativo, mas eu entrego o projeto na data que eu combino. Uhum. Cara, tudo isso é commodity, tudo isso é o básico do básico do básico. Se a gente estivesse falando sobre isso em 2006, era um diferencial. Uhum. Mas a gente está em 2026, já se passaram 20 anos. Eu estava lá em 2006, por isso que eu estou falando isso. Uhum. É muito diferente, né? Então, você precisa olhar para a arquitetura, para o design, com um olhar de gestão, sim, porque é necessário. Não existe carreira e negócio sem modelo, senão isso é hobby.
né? O que não tem modelo de gestão e modelo de negócio é hobby. Você faz por prazer, mas você que está assistindo a gente aí, talvez você não precise ganhar dinheiro, ou talvez você precise muito ganhar dinheiro. Então, se você não precisa ganhar dinheiro, você pode fazer arquitetura como hobby, que está tudo bem. E eu conheço pessoas assim. Foram fazer arquitetura, foram fazer design de interiores, porque estavam procurando uma ocupação no momento mais confortável da vida, né? Mas não é a grande maioria. A grande maioria está perseguindo o quê? Preciso pagar os boletos, preciso sobreviver, quero comprar um imóvel, quero comprar um carro, quero viajar. Mas como é que eu coloco esse plano para funcionar se eu estou entrando no mercado, se eu estou me reposicionando no mercado com as mesmas ferramentas de todo mundo, né? Então, o problema não é a ferramenta, cara. O problema não é a gestão. O problema são as perguntas que você faz. E para ter perguntas melhores, você precisa estudar pessoas que estão fora do campo da arquitetura, que resolveram problemas fora do campo da arquitetura e que funcionaram. E é por isso que eu olho muito para o mercado de tecnologia e inovação, para as empresas que criam tecnologia, que vivem de inovação. Por quê? Porque o olhar delas é único na mesma direção: resolver problemas e melhorar a vida das pessoas. Então, quando eu resolvo um problema e melhoro a vida das pessoas, o impacto dessa relevância volta para mim em dinheiro, né? Então, é diferente só de ofertar um serviço no mercado, que é uma commodity. Por exemplo, é muito frequente para o arquiteto alguém chegar para você, fizeram essa pergunta para mim ontem, inclusive: quanto você cobra para fazer uma planta? Né? Então, cara, é uma pergunta que eu escuto. Você responde quando chega pelo Instagram, essa pergunta? Não foi nem pelo Instagram, cara, foi pessoalmente. Não foi nem pessoalmente. Foi cara, eu não respondo mais. Né? Foi uma pessoa que eu encontrei, mas o que eu passei a fazer? Foi pessoalmente. Então, o que acontece? Cara, o mercado, ele nunca vai entender arquitetura. O mercado, ele não entende o que o arquiteto faz. Então, assim, é preciso ter cliente de um nível cultural mais elevado, que viaja, que consome determinados itens do mercado, que consegue entender o que um projeto arquitetônico traz para dentro da sua casa. Quem está no mercado de varejo e no mercado corporativo é simples, porque ele entende porque eu preciso de um escritório para funcionar. Cara, não adianta eu comprar 4 mil, eu preciso de um arquiteto para botar esse escritório para funcionar, para ter um layout que funcione, né? Pô, eu preciso montar uma loja, um restaurante. Cara, eu preciso de um projeto que venda, que torne o meu negócio atrativo, além do meu cardápio. Então, eu preciso de um arquiteto. Então, o mercado profissional de arquitetura, ele tem perguntas mais próximas do que o arquiteto faz. O mercado residencial é muito subjetivo, porque as pessoas não sabem. E aí você fica com aquele incômodo. Pô, o mercado não valoriza o meu trabalho, o mercado não valoriza a arquitetura, o mercado trata o arquiteto como qualquer coisa. É porque o mercado não sabe o que o arquiteto faz. E a gente tem que entender isso. As pessoas sabem o que o advogado faz. As pessoas sabem o que o médico faz. Mas as pessoas não sabem o que o arquiteto faz. Então, tem um trabalho cultural de conscientização disso que é importante. Só que essa conscientização, cara, precisa começar com o próprio arquiteto. Começa dele. Então, a mudança começa com você. Então, se você quer que o mercado respeite sua profissão, começa com você a dar o direcionamento certo. E é por isso que eu gosto de literatura e de ler livros fora do mercado da arquitetura, que eu faço o meu Connect the Dots aqui. Então, o que acontece? Esse livro que eu vou deixar para vocês aqui é um livro muito legal, aqui, ó, Guilherme Hort, que é o Mindset da Inovação. Esse cara aqui, ele é um empreendedor serial, fundou 6 startups e investiu, cara, em outras 50. Então, é um cara que vive de investimento em empresas que resolvem problemas, né? Então, ele conta como é que você constrói uma startup, uma empresa, para resolver um determinado problema, e por que ele escolhe um determinado modelo de negócio para investir o dinheiro dele no mercado de venture capital. Mas não vou entrar nisso aí agora, porque senão a coisa vai ficar um pouco complicada para todo mundo aqui. Mas a grande questão é, você está entrando agora, você é um jovem arquiteto, né? Até quantos anos pode dizer que é um jovem arquiteto, Pedro? Eu acho você que é especialista em jovem arquiteto. Eu acho que depois dos 5 primeiros anos de formado, você já não é mais um recém-formado, né? Mas, sei lá, eu não faço essa distinção assim. Eu sei por o nosso canal aqui chama Projeto Jovem Arquiteto, mas eu acho que depois dos 5 primeiros anos... E tem um old man aqui apresentando o programa. Mas o jovem arquiteto,
eu acho que os 5 primeiros anos de formado a gente pode considerar um jovem arquiteto, não no sentido da idade, mas no sentido de novo na profissão. Boa, E aí depois disso concordo. já é um cara com uma bagagem, já passou por algumas experiências, né? Já teve alguns perrengues da maioria ali da profissão. Eu tô indo aí pro meu 10º ano, tô no meu 10º ano de formado, então, seguindo minha própria lógica, eu já não seria mais um jovem arquiteto, né? Mas eu gosto de falar que o projeto Jovem Arquiteto ele é um projeto de formação dos jovens arquitetos. Então, independente de onde você está nessa esteira aí, né, da linha do tempo, o objetivo aqui é preparar a mente das pessoas para que elas estejam à frente do que o mercado vai exigir delas. Boa, é isso aí. Se tivesse me feito a pergunta, eu diria a mesma coisa. 5 anos de formado, você pode se considerar aí um jovem arquiteto. Depois você já está embalado com todo mundo e competindo com todo mundo no mercado. E se você sobreviveu aos 5 anos, parabéns. Não, parabéns se você sobreviveu aos 10 anos, porque quem sobrevive aos 10 anos não para mais. Os 10 primeiros anos são os mais... 5, eu vou falar para você, eu tenho muitos colegas que desistiram ali no comecinho. Não, eu tenho uns que saíram da faculdade e já não fizeram mais nada. Então, mas é isso. Eu não sei se tem muito consenso para uma coisa e para outra, cara. Cara, não tem, né, Manga? Porque... Não tem. É difícil ter essa régua, cara. As perguntas mais simples têm as respostas mais complexas, a verdade é essa. Mas o fato é, o que eu ganhei de experiência nesses 25 anos de formado, sabe o que foi? E eu entendi perfeitamente agora, num fechamento de ciclo recente que eu tive aqui, você sabe qual que é que assim, o problema da arquitetura central não é a arquitetura, é o arquiteto. Então, o que acontece? A grande maioria dos podcasts, dos livros, das discussões, das paixões, elas estão centradas na arquitetura. O arquiteto é um personagem que está embutido, que faz com que a arquitetura funcione. Mas o arquiteto não é o personagem principal dos debates. Né? O que faz essa trilogia que nós gravamos agora é relevante por quê? Porque os 3 episódios foram 100% centrados no arquiteto. Então a gente não trouxe exemplos de projetos, a gente não trouxe nada disso nesses 3 episódios. O que a gente trouxe aqui são ferramentas que fazem com que você, que é arquiteto, você que está no universo da arquitetura, tenha uma capacidade de olhar as coisas com mais clareza, com mais filtro, embutindo o quê? Pensamentos que te dão mais direção. Por quê? A universidade não te dá uma direção profissional, né? O mercado não te entrega uma direção profissional. Essa pós-graduação que nós fizemos agora recentemente, tem uma disciplina optativa lá que eu não me lembro o nome dela, eu não peguei para fazer, mas é alguma coisa que é uma disciplina genérica, tá? Que inclusive não sei se ela é só para arquitetos, ela é para os criativos ali da Belas Artes. Mas eu fui dar uma olhada lá nela e eu percebi o que o cara ensina ali em termos de modelo de negócio, ou seja, de como você se atualizar no mundo dos negócios de hoje, em 2020 e tantos, como é que você organiza a tua empresa, como é que você organiza os seus negócios, né? Então eu sinto falta do quê? Do mercado de tecnologia e inovação dentro da arquitetura. E isso já é uma coisa muito, cara, até vago, porque qualquer pessoa agora pega a arquitetura e fala, isso aqui, ó, a gente está trazendo inovação. Isso aqui a gente está trazendo tecnologia. Mas você está trazendo isso para dentro do mundo da arquitetura, da decoração, do design, para resolver qual problema efetivamente. Né? Então, voltando, ter perguntas muitas vezes é melhor do que ter as respostas. Só que para conseguir fazer as perguntas, você precisa ter uma visão mais clara das coisas. E é por isso, vou repetir aqui, grava bem, assista essa trilogia, 34, 35 e 36. Isso responde muitas perguntas. E aí, eu vou colocar uma frase aqui, que são 3 cortadas aqui, são 3 separadas, mas eu gosto muito, que é o seguinte:
Para você se posicionar, para você se reposicionar, é preciso entender 3 coisas. Se o que você está querendo fazer é relevante, é verdadeiro e é diferente. Dá um look aqui no slide. É relevante, é verdadeiro e é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque você coloca uma meta e um objetivo de ser arquiteto, de ser design de interiores, de ser designer, mas o que realmente de relevante para o mundo você está construindo a partir do momento que você toma a decisão de fazer isso? O que é relevante? Eu dei o exemplo agora do cara que me perguntou quanto custa para fazer uma planta, né? Porque esse mercado de quanto custa para fazer uma planta tem milhares de pessoas. E ele vai encontrar pessoas infinitamente mais baratas do que eu para fazer essa planta. Porque a pergunta já vem embutida com preço. Você entende? Uhum. É diferente de alguém que chega e te pergunta e diz o seguinte, eu falei isso no programa passado. Cara, eu comprei um imóvel XYZ e eu preciso resolver esse problema. Eu preciso transformar esse imóvel em um restaurante. Eu preciso transformar esse imóvel numa casa para 4 pessoas. Como é que eu resolvo? Pô, você me ajuda a resolver isso? Né? Tem um outro valor embutido aí dentro. Então, quando você coloca o que é relevante para o seu cliente, eu vou fazer uma arquitetura que ela é relevante em qual aspecto? Me dá um aspecto relevante aí, Pedro. Se você tivesse, se você tivesse nos seus primeiros 5 anos de formado, mas com a experiência que você tem agora, se você fosse entrar no mercado de trabalho agora, se posicionar com até 5 anos de formado, o que você acha que seria relevante para o mercado agora? Cara, eu acho que inovação é algo que a gente pode colocar. Inovação o que a inovação traz? A inovação traz mais fácil, mais rápido e mais barato. A inovação traz embutido dentro dela uma coisa que quem está do outro lado da rua talvez não tenha. E você tem com você. Uhum. Então, trazer a inovação com você é importante, porque ela é relevante para o cliente. E a inovação não é uma forma mais interessante, plasticamente. Talvez a inovação seja a forma de você entregar o projeto. E não exatamente a forma do projeto. Por quê? Porque o arquiteto, ele tá, cara, 100% guiado pela estética. Concorda comigo? Concordo. 100%, velho, guiado pela estética. Só funciona se a estética funciona. E a estética, ela cai no gosto duvidoso, porque o que é esteticamente bonito para um nicho de pessoas, para um grupo de pessoas, talvez não seja esteticamente bonito para outras. Então, será que a estética, ela é relevante? Fica uma pergunta para vocês aí. Será que a estética realmente ela é o ponto mais relevante de um projeto? Né? Aí se você vai lá atrás pro Vitruvius, né? que são as 3 bases, né? Os 3 pilares, o último dos pilares, o que é? O primeiro é a estrutura, forma e beleza. O último pilar é a beleza. Não é o primeiro pilar, é a beleza. E a arquitetura está tratando a beleza como o primeiro pilar da arquitetura. Concorda comigo? Ah, sim, cara, eu acho que eu concordo em partes. Eu acho que quando a gente está falando de se a gente olha para esse argumento do Vitruvius, firmitas, utilitas e venustas, né? São pilares, e são 3. Se você tira um, a estrutura cai. Né? Então, eu acho que assim como a coisa não funciona com o pilar só da beleza, ele não funciona, e foi o que eu critiquei no final do episódio passado, se você tira o venustas. Né? Então, e aí você fica só com a parte funcionalista da coisa. Eu acho que, cara, a gente precisa voltar aí, sei lá, 1000 anos no tempo para observar o que é óbvio, né? Que é a gente construir algo que se sustente, algo que seja funcional do ponto de vista do uso e algo que seja atraente do ponto de vista da beleza. Então, eu concordo assim que a beleza não é o mais importante, mas eu acho que... Mas é relevante.
mas acho que é relevante. Eu acho que ele é uma coisa que a beleza tem que ser colocada em pé de igualdade com as outras duas coisas. E é muito fácil a gente descredibilizar a beleza porque a gente vive sem ela. Né? A gente não vive sem... Por exemplo, Firmitas, você não vive em uma casa que não para em pé. Você não vive em uma casa que o espaço não funciona. Mas você vive em um espaço feio, horroroso, ou mal feito. Então, assim, é muito fácil a gente tirar isso da equação e falar, não, isso aqui a gente não precisa, não faz parte do escopo do arquiteto. Mas eu acho que isso vem, na minha opinião, né, quando a gente olha para a cabeça de todo mundo recentemente, a gente percebe que a beleza tem um impacto muito, muito importante no nosso jeito de viver, no nosso humor do dia a dia, na forma como a gente interage com as pessoas. Então eu acho que a beleza é algo relevante para o cliente, mas do jeito que você colocou, eu também concordo, tá? Que a beleza pela beleza, ela se torna boba. Aí você resumiu tudo, é disso que eu estava falando. É disso que você está falando. Então, assim, é só para fazer um sumário, um resumo, né, das coisas. Você fatiou bem o assunto, isso aí. Não é a beleza pela beleza. E o que a galera está se posicionando é a beleza pela beleza. Que aí a gente entra no que a gente falou no final do episódio passado, né, mano? Que é emperiquetar uma coisa que já tá esquisita. Exatamente. Então, cara, a relevância para o cliente é uma pergunta que você precisa fazer no seu posicionamento ou reposicionamento, né? Então, eu vou nichar, eu vou me tornar um especialista em algum segmento dentro da arquitetura, beleza. Então, é uma pergunta genérica para todo mundo, né? Então, você viu que eu dei um jeito de colocar o generalista dentro do especialista aí, né? Mas é uma pergunta genérica para que você entenda em que especialidade você quer se formar, se aprimorar. Beleza, mal nenhum, quero ser um especialista em determinado tipo de projeto. Beleza. E o que é relevante para esse cliente dentro dessa especialidade? Cara, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Vou fazer projetos de apartamento, quero fazer retrofit, quero fazer estúdios, né? O meu território aqui é onde eu moro, tem pouco espaço para construir. Não vamos esquecer que a gente fala aqui com vários países do mundo e todos os estados do Brasil, então são territórios que cada um tem a sua particularidade. Então vamos pegar um senso comum aqui, que é uma coisa que praticamente todo lugar tem, que são apartamentos novos, são apartamentos antigos, e esses projetos dependem de retrofit, de reforma ou de um projeto novo. Então vamos dizer que eu vou entrar nesse segmento. O que realmente importa para esse cliente dentro desse segmento? É a pergunta que você tem que fazer. Esse é o seu North Star. Para ser relevante, você tem que responder essa pergunta, porque talvez você esteja competindo com a maioria das pessoas que nunca fez essa pergunta. Legal, cara. Ela só opera nesse sistema, ela só faz, ela só funciona, ela só entrega, ela só precifica, ela só faz contrato e ela só entrega preço, ela não entrega valor. Então, cara, nichou. Quer especialidade? Escolher um mercado, o que é relevante para o cliente desse mercado? Ô, Manga, vou te dar um exemplo prático disso, e eu acho que a melhor forma de você descobrir o que é importante de verdade para o seu cliente é a conversa, é você escutar. A escuta ativa. Exato. Eu fui num evento aí semana passada, e aí entre as pessoas que estavam lá, estava um cara que faz otimização de som para o espaço interno. Cara, eu trabalho com design computacional. Eu já sei que existe a possibilidade de você otimizar o som de um espaço com base na materialidade e com base no posicionamento das caixas de som e fazer isso encontrando a melhor possibilidade possível dentro de infinitas variáveis. Como que eu faço isso? Isso vira uma fórmula lá dentro do Grasshopper, eu uso Galápagos para fazer um design generativo e chegar no resultado interessante que vai me dizer onde posicionar as caixas de som. Inclusive eu consigo fazer simulação de
ondas sonoras a partir de pontos. Eu sei como fazer isso? Não. Não sei. Teria que descobrir. Mas Então, eu sei que dá pra... e faz. Mas eu sei que dá para fazer. A hora que eu comecei a falar disso pro cara, ele falou, mano, isso para mim isso é ouro. Saber exatamente a possibilidade, porque aí você, é como a gente fala, você tira a opinião da frente e você joga o dado. E tipo assim, o cara ficou, tipo, ele não conhecia essa possibilidade e ele se interessou muito pelo que eu tava fazendo, pelo que eu tava falando. Eu não sou um especialista nessa área, eu teria que parar tudo ali que eu estou fazendo para desenvolver um projeto para o cara e tudo mais. Então não direcionei ali, né? Enfim, falei da possibilidade, mas não foi algo que eu levei para frente porque não é algo que eu estou me aprofundando. Mas quanto de valor que tem isso para essa pessoa que vende essa solução? Né? Então, o modelo de negócio poderia simplesmente surgir daí. Total. Uma automação de nuvem de pontos para otimização de espaço de som em espaços internos. Cara, aonde que esse nicho passa pela cabeça do arquiteto? Ele existe. E ele já teria um cliente. Entendeu? Como que isso teria surgido? Conhecimento de uma tecnologia, interação em um espaço e a apresentação de uma ideia. E aí você sabe o que é importante para a pessoa que pode te contratar. Mas e por que você chegou nessa solução? Porque você, naquele momento da conversa, como você usa a inovação como disciplina, ou seja, é uma disciplina diária no teu trabalho hoje, é a inovação, a partir do momento que você trata a inovação como disciplina, o questionamento é contínuo. Você questiona por... Cara, você nem pensa para fazer pergunta. Você, quando alguém fala do negócio para você, já vem uma questão na sua cabeça. Como é que eu poderia fazer isso melhor? É verdade, cara. Tô errado? Não, isso então, é uma bênção e uma maldição, velho. Exato. Aí é legal pelo seguinte, o que o arquiteto faz? Quando o arquiteto chega num espaço, ele olha o quê? Ele olha para o piso, para o revestimento, para o pé direito, para a iluminação, ele olha para as coisas, não é isso? Ele entra numa conversa, ele está sempre pensando, ele está sempre com um sentimento de espelho do espaço. Uhum. Mas ele nunca tem um pensamento de espelho de negócio. Faz sentido o que eu estou falando para você? 100%. Porque ele nunca está buscando um questionamento contínuo de você faz isso? Pô, eu tenho uma loja de venda de pneus. Porra, como é que eu poderia vender pneus melhor? Você entendeu? Se eu fizesse um projeto de uma loja de pneus. Não, você fazia isso, não com pneu, mas com gôndola de supermercado. Sim, na realidade é a mesma coisa, entendeu? Tanto faz vender carne ou vender sabonete. Você precisa vender bem os dois. Então, como é que eu vendo isso dentro da arquitetura? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, o que é? O questionamento contínuo, saber fazer perguntas, e aí fica uma literatura para vocês aqui, eu vou mostrar de novo, o mindset da inovação, que é o quê? Tudo o que você for fazer dentro da arquitetura, você precisa abrir um questionamento. Alguém se importa com isso que eu estou fazendo? O Pedro trouxe um exemplo agora. Quando ele colocou a solução para aquele fornecedor que vende aquele produto e ele diz que existe uma possibilidade, automaticamente essa pessoa se importou com isso. Uhum. Ela mostrou o interesse, certo, Pedro? Certo. E isso, cara, poderia ser qualquer segmento com qualquer pessoa que você estivesse conversando. Então, primeiro passo, né? É relevante o que eu quero fazer? Beleza. Se eu encontrei a relevância, eu vou encontrar as perguntas e vou buscar as respostas. E aí eu vou montar um modelo de negócio para isso que eu quero fazer. Eu não simplesmente saio fazendo, como se eu fosse um atendente de balcão, que eu estou atrás do balcão lá, alguém chega e me pede, me dá um pão de queijo, me dá uma coxinha, me dá uma coca, me dá uma cerveja, me dá um chopp, me dá uma pizza. O arquiteto não é um atendente de trás do balcão, que vende um serviço automaticamente. O arquiteto é alguém que personaliza, que customiza, que resolve o problema, que compra desafio, que constrói negócios. Uhum. Então, como é que você pode construir um projeto de um restaurante se você não constrói o projeto do próprio escritório? Como é que você pode construir um projeto de uma casa se você não consegue
construir o próprio projeto de carreira. Então, as coisas são iguais, elas não estão separadas. O que falta é emendar um pensamento relevante, verdadeiro e diferente. Então, vamos lá. O segundo ponto é se é verdadeiro para você. Por exemplo, o Pedro colocou agora o ponto do projeto de otimização através de algoritmo para uma empresa que vende sistema de som, né? É verdadeiro para o Pedro? Não, não é. Porque isso não tem realmente a ver com ele, não é uma coisa que ele está interessado, ou que ele está com tempo, ou que ele quer fazer agora. Então, por que eu vou focar nisso aqui? Então, não é uma coisa que eu queira perder tempo. Então, você tem que começar, para ser verdadeiro, você tem que descartar as coisas. Você tem que limpar o lixo. Tira o lixo da frente. O episódio passado foi sobre o ruído. Esse episódio é sobre o lixo. Tira o lixo da frente, cara. Tá? E eu estou usando a palavra lixo de uma forma bastante pejorativa mesmo, que é o quê? Porque o lixo te atrapalha. Talvez você seja um acumulador dentro da arquitetura, acumulador de curso, de software, de palestra, de piso, de revestimento, de tudo quanto é coisa que está embutido dentro da arquitetura, e você esquece de olhar para você como arquiteto. Então vamos deixar um pouco a arquitetura de lado e vamos colocar o arquiteto no centro da coisa, no centro do discurso agora. Então, para ser verdadeiro para você, isso realmente tem que ter a ver com você. Tem que ser alguma coisa que você goste de fazer para poder funcionar e para ser verdadeiro. E tem que ser verdadeiro para quem você está entregando. Então, aí faz sentido a especialização, digamos assim, porque talvez o que você agora vai se posicionar é muito verdade para alguém, além de para você mesmo. E aí você pode mencionar o mercado. Pô, isso é verdade para qual o tamanho dessa nuvem? Quantas pessoas estão embaixo desse guarda-chuva? Esse problema é o mesmo para quantas pessoas? Né? Você deu um exemplo aí, por exemplo, dos SKU do supermercado que eu queria otimizar usando algoritmos, né? Que eu fazia na unha lá atrás e hoje poderia otimizar usando algoritmos. Cara, a otimização de SKU para grandes supermercados ou para supermercados, cara, resolve o problema, não é de um supermercado. Pode ser um algoritmo que resolve o problema de todos. Por quê? Porque o SKU tem a mesma medida para todo supermercado de varejo. É para todo mundo. Então, é uma solução que se reverte em escala para todos. Então, é verdadeiro. Então, não adianta você buscar também uma coisa que seja verdadeira para você, mas que só para uma, duas ou três pessoas não escala. Não funciona. É a mesma, não adianta você embutir inovação com isso, que você vai ficar na mesma escala de alguém que faz planta. Então não resolve. Você só vai estar fazendo alguma coisa mais interessante para quase ninguém. Então não traz muita solução. Deixa eu só mostrar aqui, porque é legal, até para colocar uma ideia aí na cabeça da galera, de uma utilização feita nesse sentido que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui, podcast tela. Olha que legal, Manga. Então você tem a nuvem de pontos saindo ali, ó. E você consegue ver até onde que ela vai, em decibéis. E toda forma, tipo, você tem a fonte de som, né? Então aqui é uma sala de aula. E ele vai se espalhando e você consegue ver onde esse som rebate, né? Onde ele fica mais tempo e até onde ele vai, onde ele chega com mais ou menos força. Enfim. Não, cara, deixa na tela isso aí. Isso aí é muito legal porque você pode estar fazendo uma pergunta, pô, mas quantas pessoas estão interessadas nisso aí? Será que isso é verdadeiro? Né? Cara, nunca o conforto foi tão debatido. Nunca houveram tantas regras para desempenho do ambiente. Nunca houve tantas perguntas para os ambientes. Ou seja, as pessoas estão preocupadas mais no revestimento acústico que vai na parede do que o sistema de som reverberando dentro do ambiente. Então, às vezes, você está achando que você está resolvendo um problema de som aplicando material acústico em determinados lugares. E talvez você está aplicando esse material acústico no lugar errado. Por quê? Porque você não tem esse ensaio. Será que o fornecedor que está te fornecendo o material acústico para aquele projeto corporativo está te oferecendo uma ferramenta de ensaio ou está fazendo cálculo matemático ainda na unha? Sabe?
tá por achismo, por convicção e por literatura antiga. Que funciona assim porque o som bate aqui, rebate lá, porque o som alcança tantos metros, porque o som passa pela porta, porque passa por debaixo do vão da porta. Eu sempre que eu já fiz auditório, já tive várias discussões sobre isso. Então, cara, não é preciosismo, não é inventar mercado. A necessidade existe, ela é verdadeira. Agora, ela tem escala? Ela tem escala. Talvez ela não tenha uma escala evidente, à mostra para todo mundo, mas você pode buscar a escala. Não, mas e aí que tá, né, Manga? Também por exemplo, o que eu faço. Vamos supor que eu fosse um arquiteto dentro de um escritório tradicional que resolveu estudar design paramétrico. Mas eu ainda não transformei isso em dinheiro. Né? Não é meu caso, eu já consigo monetizar e eu já tenho outras coisas que me monetizam. Mas vamos supor que não fosse. Eu tô com isso aqui no meu escopo, tal, beleza? Aí eu vou lá, converso com esse cara. Pronto. Eu não preciso conhecer várias pessoas, eu preciso conhecer uma pessoa. E aí eu vendo essa solução, proponho uma parceria e me desenvolvo nessa área. E aí, né, o que vem daí é o modelo de negócio, que é o que a gente estava discutindo aqui no começo do episódio. Mas tudo começa com o entendimento de que aquela pessoa, existe uma solução mais inteligente do que o que aquela pessoa está entregando até o momento. E você pode apresentar essa solução. Hoje eu teria uma capacidade para conversar com diferentes profissionais da área de arquitetura e propor coisas novas. Né? Eu dei o exemplo aí recentemente dos painéis de madeira, que era verdadeiro para mim, né? Porque estava dentro de algo que eu estava estudando, que são os revestimentos e tal. Isso aqui não era, nesse momento. Mas, se fosse o seu caso, você teria isso dentro das possibilidades do que você pode entregar e você ia se desenvolver nessa área. Total. Aí você olha para isso aí, legal. Digamos o seguinte, você decidiu resolver esse problema. Ele é verdadeiro, você decidiu resolver esse problema. Beleza. Mas eu preciso ficar só com isso? Né? Quer dizer, a partir do momento que eu criei um algoritmo para resolver esse problema, eu preciso mudar esse algoritmo ou eu preciso só implantar os parâmetros de cada projeto que esse algoritmo vai resolver o problema? Ou seja, eu resolvi o problema com um algoritmo só e só o que eu vou mudar são os parâmetros de projeto. E aí eu tenho uma solução engessada e fechada que depois eu não preciso mais colocar tanta atenção operacional nesse negócio e talvez até eu já possa pular para outro. Então isso é mais um serviço que eu faço. Ponto. Então isso é verdadeiro. A gente teve um exemplo disso na pós-graduação, né? Aquela otimização de luminescência em espaços internos. Total. É um algoritmo, mudou os parâmetros, mudou o espaço, seleciona as paredes ali, define os materiais, beleza, você entregou um relatório completamente otimizado para cada situação diferente. Bom, então isso responde uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente, que é o seguinte, você está aí, não sendo repetitivo, procurando posicionamento e reposicionamento, beleza. E aí a gente recebe muitas perguntas da galera tentando se posicionar no mercado de arquivistas, tentando se posicionar em mercados que estão entrando em disrupção. Vai morrer? Não, não vai morrer. São mercados necessários, tem demanda, não acredito que é um mercado que vai desaparecer. Só que ele não tem mais a mesma demanda de 5 anos atrás. Não adianta ter a ilusão que é um mercado que vai continuar crescendo, não. Agora, a tendência é que ele comece a diminuir, e ele já está diminuindo e não crescendo. Esse aqui é um mercado que não tem ninguém. Então, eu vou me dedicar tempo, dinheiro para aprender um software de representação, ou eu posso dedicar um tempo de um software que é paramétrico e me traz soluções de otimização, de customização e de soluções de problemas. Esse é o ponto. Será que eu me mantenho em softwares de representação ou será que eu busco softwares paramétricos que resolvem problemas de sentimento real em tempo real, de problemas reais? Então, isso é
verdadeiro, galera. Isso é extremamente verdadeiro. E você não precisa fazer isso. Essa é só uma das soluções que você pode embutir dentro do software paramétrico, certo, Pedro? Certo. Eu tenho um gráfico aqui, vou até dar um spoiler, que eu estou montando uma palestra, mas eu acho que vai Desculpa, gente, eu estou tossindo toda hora aqui, porque eu estou numa região aqui que é extremamente fria, eu fiquei resfriado e com a garganta um pouco fechada. Então, peço desculpas aí para vocês. Não, que isso. Tá vendo aí? Tô vendo. Cara, eu fiz isso aqui para fazer um comparativo. Deixa eu me aproximar que eu tô cegueta. Pera aí, galera, eu vou sair da câmera um segundo. Eu fiz isso aqui para fazer um comparativo dos métodos de projeto na arquitetura. Legal, né? Eles não são excludentes, mas sim complementares. A grande questão é que a grande maioria das pessoas acaba ficando só em um deles pela facilidade e muitas vezes até pelo encanto que as ferramentas podem gerar. Por exemplo, o que eu tenho aqui, Manga? São gráficos de curva de aprendizado. Então, do lado esquerdo, eu tenho ferramentas CAD. O que a gente pode colocar aqui? SketchUp, AutoCAD, até o Rhino a gente pode colocar aqui. Nas ferramentas CAD, a curva de aprendizado, ela tem um desenvolvimento rápido. Então, você começa e você rapidamente sente que você está evoluindo ao ponto de dominar aquela ferramenta. O grande lance aqui, é isso que está sendo mostrado aqui por essa linha tracejada rosa. Ela limita. É o teto criativo. Até onde você consegue ir com aquela ferramenta que você está dominando. Então, às vezes, por uma facilidade inicial encantadora e atraente, a gente acaba limitando o nosso teto criativo e não explorando o máximo potencial de até onde a gente conseguiria ir se a gente estivesse usando ferramentas que permitissem isso. Agora, desse lado aqui, a gente tem o AAD, que é o Algorithms Aid Design, né? o projeto assistido por algoritmos, que é basicamente tudo que a gente está falando aqui até agora. Né? Nesse caso aqui, o que eu identifiquei, cara? Que a barreira de entrada, ela é muito maior. Né? Então, enquanto aqui você tem uma curva ascendente no início da trajetória do aprendizado, quando você começa a aprender um software de design paramétrico ou aprender a desenvolver um visual script, você tem uma recompensa inicial muito baixa. Você começa a conectar ali os nodes do Grasshopper e você às vezes não entende, não faz ideia do que você está fazendo, sabe? Eu não passei por isso? Você passou, eu passei, todo mundo que aprendeu um sistema paramétrico de projeto passou. Só que aqui, tipo assim, no começo, o que gera? Você fala assim, pô, aqui, se eu vou fazer uma caixa, eu defino as dimensões, uso um push-pull e minha caixa está pronta. Aqui eu tenho que desenhar um retângulo, colocar as unidades em X, colocar as unidades em Y, colocar as unidades em Z. Se eu for mover... E aí tudo isso vira um script ali, você fala, cara, eu fiz tudo isso para fazer uma caixa. Isso acontece nesse começo e é por isso que muita gente não entra nesse caminho. Então, é difícil mesmo. E eu entendo as pessoas não entrarem. Porém, uma vez que você passa por essa curva de aprendizado, mesmo não dominando tanto a ferramenta ainda estando aqui no meio da curva de aprendizado, você já tem uma capacidade criativa maior do que você teria se você tivesse num sistema CAD. Você vai lembrar, Manga, que pô, no meio ali da pós-graduação, até na metade inicial, eu diria, eu fiz aquele projeto da mesa US. Sim. Né? Eu não tinha domínio da ferramenta, e se eu falar que eu tenho hoje, eu também vou estar exagerando. Mas eu já criei algo que era paramétrico que não seria possível criar no sistema CAD. Né? Onde eu conseguia fazer atualização de um mesmo modelo usando um algoritmo só, gerando diferentes projetos. E uma vez que você parte para o domínio da ferramenta, a sua capacidade ela fica muito maior. Então só aqui a gente já falou de otimização de luminescência, de som, de insolação em fachada. Né? Então você pode tanto levar para um lado mais estético, quanto realmente fazer calibrações aí que vão andar de mãos dadas com a eficiência. Então acho que isso aqui... Pô, não tira não, deixa ele aí que eu vou falar uma coisa.
Peraí, aqui, por favor. deixa eu voltar aqui. Do slide Esse slide foi muito importante você trazer ele aqui, porque ele está você trouxe no equilíbrio certo do verdadeiro, né? Porque está no sistema CAD, está num site, num sistema de representação gráfica, de construção de projeto, né? Seja em desenhar por linha ou não, né? Porque o Rhino é muito mais do que isso. Mas você está num sistema de aprendizagem que não é verdadeiro para o futuro, né? Não funciona. Então, isso não é relevante para você. Depois a gente vai voltar no outro slide que vai estar escrito lá o que é relevante para você. Então, não é relevante para você mais ficar no sistema CAD. É relevante para você estar no sistema de design por algoritmo. Mas o que acontece? Ao invés de você explorar isso, porque a curva de aprendizagem é mais lenta, é mais difícil, a barreira é maior, o que você enxerga? Você enxerga o BIM. Então eu vejo uma galera toda se reposicionando no mercado de trabalho, usando o BIM como a única porta de entrada para fazer alguma coisa diferente dentro da arquitetura. E a gente, por quê? Porque as pessoas olham um dado. E qual é o dado? Menos de 15% dos escritórios de arquitetura usam a metodologia BIM no escritório, por incrível que pareça, no Brasil. Então, quando você olha esse dado, se menos de 15% usa o BIM, cara, os outros 85% estão precisando de alguém que domine o BIM. O que eu vou fazer? Vou entrar de cabeça na metodologia BIM como a minha única salvação, já que o mercado de arquivis já não tem a mesma demanda que tinha antes. Então a galera está pulando do arquivis para o BIM, né, que é um salto significativo. O BIM é fundamental, mas e o teto criativo? Porque a grande barreira do BIM é que não é uma metodologia criativa, é uma metodologia documental de projeto. Então, ser um BIM manager é interessante. Eu fui coordenador de projeto a minha vida inteira, mas ser um BIM manager, cara, não é um teto de criatividade, concorda, Pedro? Concordo 100%, cara. Você não fez 5 anos de faculdade para ter o maior ponto da sua carreira ser um BIM manager que, você vai passar o dia inteiro ali criando família e documentando o projeto. Agora, quando você vai para isso, né? Isso não é uma crítica, tá, galera? Não estou dizendo que trabalhar com BIM é ruim ou que é uma visão particular minha, né? Até porque o meu perfil é muito mais criativo do que de gestão. Então, o BIM é uma metodologia de gestão de projeto que resolve tudo, e eu não vejo como fazer bons projetos hoje sem o BIM. Então, é básico. Beleza. Olha olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Põe aí. É o que você está falando. Aqui, esse é da tua palestra? Isso aqui é tipo assim, é a sequência lógica de tecnologias percebidas na arquitetura e a data de popularização. Legal. Não é a data de surgimento, né? Até porque aqui o CAD eu coloquei em 1982, que é quando surgiu o AutoCAD. O desenho à mão veio dos primatas. Aí não botava tem como a mão na terra e botava na parede. Mas o que eu acho legal que você está falando, Manga? De tudo que a gente tem aqui, se a gente pega do desenho à mão até o BIM, o que a gente tem é uma capacidade produtiva aumentada. Então não dá para negar que, do desenho à mão para o CAD, você tem uma capacidade produtiva muito melhor. Você trabalha com layers, você consegue dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, você não precisa mais ficar fazendo cópia, literalmente, aquele que fala, de arquivo, né? Eu tava lá, eu sei. Você sabe. E aqui eu tava também, que é da transição do CAD para o BIM. Então, o que o BIM faz com o nosso trabalho? Ele pega o que a gente fazia e atacha uma planilha do Excel em cada elemento que a gente coloca no nosso projeto. Então, o BIM é legal demais. O BIM é um software paramétrico de projeto no sentido de permitir a parametrização dos elementos fornecidos. Aqui ninguém fala que o BIM é paramétrico, né? Mas assim, e aí existem alguns problemas que vieram com o BIM, porque essa estatística que você trouxe, eu achei muito legal, porque uma vez que você se coloca no que é minoria,
você já está numa posição de destaque, você já se sente confortável com ela. Então, por exemplo, se, poxa, eu estou entre os 15% do mercado que usa BIM e os outros 85% aí não conseguiram nem migrar do CAD para o BIM, pô, eu estou no ápice da tecnologia no que diz respeito à arquitetura. De certa forma, sim, isso é verdade, mas o BIM vai te permitir o quê? Gerar desenhos automáticos a partir de um projeto existente, né? Uma maquete que você fez ali anteriormente, atualização automática desses mesmos projetos, alterações que refletem todos os desenhos, quantitativos, né? Então levantamentos, tudo isso fica muito mais fácil com o BIM. Como o próprio nome já diz, Building Information Modeling é a modelagem a informação da construção, né? Então, isso tudo veio com o BIM. O que não veio com o BIM é a capacidade criativa. Então, aqui dá para falar que, por mais que nesses dois a gente tenha uma capacidade produtiva e a gente esteja abastecido de informações, o que a gente consegue fazer é basicamente o que a gente fazia aqui. Total. O que a gente fazia à mão. E eu não gosto eu não quero causar polêmica, mas eu tô para falar que aqui a gente tinha até mais criatividade. Porque aqui a sua capacidade de criar era a sua capacidade de desenhar e documentar. Se você podia desenhar e conseguir se transformar isso em uma sequência de instruções que caracterizasse um projeto, você conseguia executar, criar coisas muito mais interessantes, porque a sua mão ela é muito poderosa no que diz respeito a movimentos fluidos e esse tipo de coisa. Quando a gente entra nesses dois movimentos, a gente está limitado pelos softwares que a gente usa para criar, né? Então, por exemplo, um SketchUp, um AutoCAD, eles vão te travar nesse sentido e aí a gente soma isso ao modelo de arquitetura que a gente conhece, métodos tradicionais de construção, obras ortogonais, você tem a morte da criatividade como um todo. E é por isso que eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, e é onde minha cabeça explodiu de verdade, foi quando eu comecei a estudar os algoritmos auxiliando no processo de design. Que aqui eu coloco como 2007, porque foi quando surgiu o Grasshopper. Mas eu acho importante a gente ter essa capacidade criativa aumentada, que a gente não tem no BIM, porque no BIM os parâmetros eles são back-end, né? Eles não estão ali para a gente trabalhar com eles, para a gente criar nossas próprias regras. É importante a gente diferenciar os parâmetros dos algoritmos. Então, parâmetro é o que você usa para modificar a forma, o que pode ser mudado. Os algoritmos são as regras. Então, você cria as regras e imputa os parâmetros. E eu acho que é essencial para a gente, né, que trabalha com tecnologia de arquitetura, falar sobre isso, trazer isso para a galera, porque às vezes as pessoas estão achando, pô, eu estou aqui usando BIM e tal, ninguém usa tal, beleza, mas é legal falar isso, né? O que isso se reflete no final, sabe? O que você pode fazer com a ferramenta que você está usando que a pessoa que está usando o CAD lá não está? Eu não estou falando de processo, tá? Eu não estou falando de documentação, eu não estou falando a informação, o data driving que vem com o BIM, né? Estou falando assim, produto, sabe? Qual que é o produto final? Quando você pega na mãozinha, assim, o que é feito com o CAD e o que é feito com o BIM, como que você diferencia as duas coisas? E a resposta você não diferencia, é a mesma coisa. Exato. Né? Então, você talvez tenha mais garantia de processo, mas você, em termos de qualidade criativa, não tem diferenciação nenhuma. E é importante falar isso, né, Manga? É isso que a gente está discutindo aqui. Porque eu não estou falando contra o BIM, pelo amor de Deus. Nem eu. Eu sou adepto do BIM. Mas eu estou falando assim, o que você está entregando, né, está sendo potencializado? É verdadeiro? É verdadeiro. O modelo de negócio que pode surgir disso, ele foi aumentado com o BIM? Algumas pessoas podem falar, pô, sim, agora eu posso fazer aqui um planejamento muito melhor. Eu acho que para quem trabalha com obra é fenomenal, né? Mas assim, ficando
no que diz respeito a projeto, você precisa de ferramentas que te permitam a criação, tá? E aí que eu acho que entra a possibilidade de criar suas próprias regras. Perfeito, muito bem embasado. E aí, entre o terceiro critério, entre relevante, verdadeiro e diferente, que é o diferente. Que é o quê? Diferente entre os competidores. Isso é fundamental no mundo de hoje, cara. Qual é a diferença, né, entre você e quem compete com você? O que te faz diferente disso, né? Como que você se apresenta com um portfólio diferente? Como que você coloca, como é que você comunica uma coisa que só você sabe, se você nem sabe o que você sabe? Na realidade é isso, cara, porque quando a gente começou o programa aqui, a grande pergunta tá todo mundo mais perdido que azeitona na boca de banguela. Então, quando você está perdido, como é que você encontra o diferente? Porque na busca desse diferente é muito fácil você encontrar um monte de coisa que na realidade não é verdade, não é verdadeiro, não resolve problemas em escala, até podem resolver problemas reais, porque o grande problema do arquiteto é a falta de escala. Esse é o ponto central do modelo de negócio do arquiteto. O arquiteto não tem modelo de negócio em escala. Você depende do próximo projeto para existir o tempo todo. Mesmo que você tenha 10 projetos rodando dentro do seu escritório, você depende dos próximos 10. Se você tem 20 projetos dentro do escritório, você depende dos próximos 20. Eu vou dar um exemplo. O meu escritório já desenvolveu 16 projetos por semana. Você sabe o que é isso? Com mais de 100 obras simultâneas. O que eu quero dizer? Rodando ao mesmo tempo, né? Isso é um problema que a escala traz. Por quê? Porque isso te traz uma monetização, um retorno financeiro, mas uma conta gigante para pagar. Uma conta enorme para pagar. Porque para vender mais e fazer mais, você precisa de mais pessoas, mais computadores, mais licença de software, mais metro quadrado alugado, mais espaço, mais condomínio, mais garagem, mais luz, mais água, mais papel higiênico, mais café. Você precisa de uma porrada de coisa. Eu vou dar um dado para vocês, eu vou brincar. Uma vez eu precisei olhar a conta do café, porque estava se gastando R$ 1.500 de café por mês no escritório. Isso já tem alguns anos, tá? Cara, é grana pra caramba, R$ 1.500 de café por mês. É bolachinha, é cafezinho, é água. O café que eu estou dizendo é a conta do cafezinho do escritório, né? Então, quando às vezes você olha o que você está fazendo e você olha para um volume desse, cara, eu faço isso porque o que eu faço é diferente. E nesse momento o que eu fazia era realmente diferente. Só que o que eu tinha feito? Eu tinha criado um método que eu não sabia que era um método, porque não tinha vocabulário para isso. Eu criei uma solução para projetos de varejo em escala. Isso é um método, mas naquela ocasião ninguém chamava isso de método. Não existia esse tipo de vocabulário. Isso é uma coisa mais recente, né? Então, quando você vai buscar algo diferente, esse diferente precisa ser contrabalanceado com o impacto que isso vai trazer para você. Então, o diferente, na minha opinião, está na escala. Mas o que essa escala te traz de positivo e de negativo? O que eu vou precisar movimentar para colocar isso em escala? O que eu quero dizer para vocês no final das contas, no final do dia? Eu quero ser um arquiteto que faz um projeto por semana, eu quero ser um arquiteto que faz 10 projetos por mês. Que arquiteto eu quero ser? E quando eu defino o que eu quero fazer, não porque isso se reflete na conta que eu tenho para pagar, porque a pior situação do arquiteto é trabalhar para pagar a conta. Ou seja, eu preciso vender, eu preciso fazer qualquer tipo de projeto em qualquer segmento, porque eu tenho uma conta no final do mês para pagar. Isso é a catástrofe da profissão. Agora, quando eu consigo eleger um diferente, e eu vou dizer para você o que eu tenho de diferente hoje. O meu grande ponto diferencial hoje é a análise de negócio. É o meu ponto crucial hoje, é conseguir olhar uma encomenda e entender dentro dessa encomenda, não o sentido clássico da arquitetura, que eu quero dizer o seguinte, vou fazer um projeto que ele é bonito esteticamente, que ele tem a coluna da beleza, que ele tem a coluna da funcionalidade e que ele tem a coluna da estrutura, cumprir as 3 colunas. Beleza, mas o que faz desse projeto diferente enquanto negócio? E todo projeto encomendado é um negócio, seja um projeto para construir uma casa
ou para construir um projeto de varejo. Por que é um negócio? Porque você está movimentando uma quantia de dinheiro. Então, o meu grande diferencial hoje é canalizar para onde o dinheiro vai. E o que se faz de melhor com esse dinheiro e o que esse dinheiro traz de retorno. Então, ser um arquiteto que consegue entender o fluxo financeiro como o principal ativo diferencial do seu trabalho, cara, é um critério de desempate, de vantagem competitiva imensa. E todo esse vocabulário que eu estou falando para vocês aqui pode parecer papo de astronauta, mas tudo no final do dia se resume a dinheiro e você sabe disso, porque é só você olhar no saldo da sua conta bancária. Vai no seu banco agora, entra no seu banco e vê quanto tem na conta. E aí você para pensar no que eu estou falando aqui. O maior diferencial do arquiteto é canalizar para onde o dinheiro vai, onde ele é o gasto e onde você coloca esse dinheiro dentro de um projeto que ele traz mais resultado e que ele faz com que esse projeto seja relevante, verdadeiro e diferente. É complexo, mas quando você olha para aquela curva de aprendizagem que o Pedro trouxe aqui de software, você consegue entender para onde você pode canalizar o dinheiro. Se eu tenho um teto de aprendizagem, o teto máximo do dinheiro está aqui. Eu não passo. Eu não consigo furar esse teto. Você entendeu? E eu acho que eu consigo passar por esse teto colocando mais gente. Pô, eu acho que eu consigo furar esse teto fazendo mais projeto. Eu achei legal essa analogia que você fez do teto de aprendizagem com o teto de faturamento. É isso, porque o que acontece? Aí eu acho que eu vou passar por esse teto se eu contratar mais gente. É um dilema do arquiteto. Eu acho que eu vou passar por esse teto se eu conseguir trazer mais projeto. Não, porque mais gente e mais projeto é mais custo. Tem mais retorno financeiro, mas é mais conta para pagar. Então, muitos escritórios colapsam por isso. E o que eles acham? Que o problema do colapso do escritório é a gestão. Não é a gestão. Não é a gestão. É como eu penso. É como eu olho a arquitetura de uma forma diferente. E também não é só a ferramenta, é o meu pensamento por trás da ferramenta. Então não adianta ter aquela curva de aprendizagem que você trouxe naquele slide, que o teto de criatividade é o que ele começa menor no começo, ele dispara e ele se mantém contínuo e cresce lá em cima. É o que faz isso funcionar? É o meu pensamento que precede a ferramenta, ou seja, quais problemas eu vou resolver, o quão diferente eu sou como profissional. Volto para o exemplo do sistema de som que você trouxe. Eu não estou nesse mercado, não é meu nicho, mas se eu quiser parar 3 dias aqui, eu resolvo o seu problema. Passa a ser mais um produto aqui no meu negócio, que inclusive eu preciso resolver uma vez só. O algoritmo, a regra está desenhada. O que eu preciso fazer agora é só alimentar os parâmetros. Então, cara, ser relevante, ser verdadeiro e ser diferente passa por muitas coisas, só que passa longe da regra do modelo de gestão. Não é o modelo de gestão que vai fazer o seu negócio no território antigo te dar dinheiro e você olhar para sua conta bancária e você olhar que você tem um escritório ou uma carreira bem sucedida. Não é só isso, pelo menos. Tem muito mais coisa embutida aí. Então, quando você olha essa pirâmide de baixo aqui, ó, que você vê fundação, elementos competitivos chaves e diferencial, pensa comigo isso aqui. Fundação garante o funcionamento da carreira. Pedro, uma ferramenta garante o funcionamento da carreira? Uma ferramenta? Ficar embasado em... Não. Né? O modelo de negócio garante o funcionamento da carreira? Eu acho que não também. É isso. O pensamento em como canalizar o dinheiro garante o funcionamento de uma carreira? É isso. Então, galera, é o dinheiro, money, jabaculê, legume, verdinha. Já sentiu o cheiro do dólar? É o cheiro da nota do dólar. Entendeu, cara? Então, você tem que pensar no dinheiro, infelizmente, porque é o dinheiro que faz com que a sua carreira funcione, é ele que te alimenta, é ele que coloca a ferramenta, é ele que faz com que você frequente bons eventos, é você pague, você possa ir lá para Londres, ver o que o cara está falando lá pessoalmente e entender que ninguém está falando disso aqui. Então, quando você começa a canalizar o dinheiro, não para você só, mas para o teu cliente, ou seja, você se coloca num papel de um arquiteto que não é despesa, que é receita, cara. Já falei disso aqui. Quando você entende como é que o fluxo de dinheiro pode rodar dentro de um projeto, não só para você, mas impactar na conta do seu cliente, é diferente de você dizer o seguinte: o meu projeto custa 100 mil para um cliente qualquer. A diferença é dizer o seguinte: o meu projeto está otimizando 250 mil reais para você,
Desse 250 mil reais, eu estou cobrando 100 mil reais por esse trabalho. Mudou o mercado, mudou o horizonte, mudou a carreira, porque isso é relevante, é verdadeiro e é diferente, cara. Isso é o arquiteto do futuro. Então, assim, existem arquitetos que constroem edifícios, existem arquitetos que constroem futuros. E construir futuro é fazer e gerar riqueza para você e para o seu cliente. Não olha para o seu cliente como uma fonte, como algo que você precisa tirar a grana do bolso dele, cara. O pior sentimento do mundo como cliente é você sentir que o cara do outro lado quer tirar a grana do seu bolso. Não é? É a pior coisa. Então, quando você se coloca como um profissional do mercado e que a única coisa que você pensa é como eu tiro a grana desse cara, você não vai ter o sucesso que você está achando que você vai alcançar. Você até pode ter picos de sucesso, você até pode ter picos onde você está sendo mais relevante, depois menos relevante, mas quando você entende que o impacto real é se colocar de uma maneira diferente no mercado, e que você é guiado pela verdade, e que você é guiado pela relevância, você começa a tratar o dinheiro como receita e não como despesa. E todo mundo que se coloca no mercado como despesa só tem uma flecha que aponta para um lugar, que é o preço, e o preço só vai para baixo, ele nunca vai para cima. E é por aí que eu penso, cara. Então eu acho que fechando essa trilogia que a gente trouxe aqui, de mudança de cultura, cultura de mudança, o eixo da inércia do arquiteto e como sair do campo de ideias para ir para um campo real e dar o primeiro passo para a relevância na carreira, cara, é começar a pensar como é que você trata do dinheiro do teu cliente. E aí você começa a cuidar melhor do seu dinheiro. E quando você faz essas duas coisas, cara, você não precisa buscar o sucesso encontra você. É natural. Boa. É real, não é? Isso, eu penso por aí, cara. Eu acho que isso tudo que a gente está conversando aqui não é um papo de arquiteto. E você está num programa que é para arquitetos, mas por que ele não é um papo de arquiteto? Porque não se fala sobre isso. Isso não é educado, isso não é experimentado nas universidades, isso não é tema de educação em congressos de arquitetura, isso não é tema de educação em eventos de Art Deco. Por quê? Porque o interesse está justamente em tirar o dinheiro do bolso do cara, você entendeu? E não de gerar valor. Então, tudo isso está dentro de um território antigo. O território novo, cara, é gerar valor, é usar o teu trabalho como fonte de receita para o teu cliente. Então, não fica preso, cara, a modelos antigos. E aí, conectando os 3 programas agora nessa fala aqui, né? A mudança de cultura, cara, é aquele que vive de ruptura. A cultura de mudança é aquele cara que está sempre preparado para fazer uma coisa nova. Como o Pedro falou, se eu quisesse resolver o problema do cara, eu resolveria agora. Termino o podcast, pego o trabalho dele, ligo para ele, resolvo aqui, ó, custa X para fazer isso para você. Quer? Pô, já tem um modelo de negócio funcionando aqui. É automático. É automático. O eixo da inércia é entender, cara, como saber das coisas, como tomar decisões e como fazer acontecer. E esse terceiro programa que se conecta aos outros 2 é colocar tudo isso dentro de um universo verdadeiro, relevante e diferente. Então, só esses 3 programas aqui, Pedro, que a gente está chamando meio que de workshop, seria um workshop de posicionamento e reposicionamento de carreira, concorda? Daria para fazer um curso com isso aqui. Vamos gravar. Hã? Vamos Daria gravar. Isso aqui seria um curso de reposicionamento de vocês carreira. estão tendo acesso de graça. E custou caro para aprender, hein? Custou, fala aí, Pedro, custa caro para aprender isso aqui, cara. Custa caro. E o caro, nesse caso aqui, não é só dinheiro, é tempo. Leva tempo para aprender isso aqui. São conclusões que você não chega do dia para da segunda. Não, você não chega da segunda para terça. Precisa malhar muito o palhaço para conseguir aprender isso aqui. No caso, o palhaço já foi bastante malhado aqui. Então, cara, por que eu tô falando tudo isso para vocês, cara? Porque, vou colocar agora dá para colocar uma musiquinha emocional aí, uma trilha sonora? Eu vou falar com o coração agora, tô brincando. Eu vou falar com o coração para vocês, cara. Eu fico muito chateado. Eu fico muito triste porque assim, eu tenho uma paixão verdadeira pelo que é ser arquiteto. Então eu não sou alguém que hoje está vendendo arquitetura e amanhã está vendendo carne, depois da manhã está vendendo pizza e depois da manhã está vendendo outra coisa. Eu vendo arquitetura desde 1992, cara. Então tem 34 anos desde que eu entrei no primeiro curso de escola de desenho.
Meu primeiro projeto que eu vendi, eu tinha 15 anos e eu não recebi até hoje. Então, cara, foi o primeiro calote que eu recebi. E foi dentro da família, hein? Então, cara, você, como arquiteto, tem que olhar sem essa convenção de manada. É porque tá todo mundo indo por aqui, porque eu vou também. É porque todo mundo usa esse software que eu vou usar também. É porque todo mundo vende essa sequência de projetos porque eu vou vender também. Então é assim, tem coisas que te colocam numa jaula e você não está percebendo isso. E às vezes até quem está te colocando numa jaula também não está percebendo isso, porque não tem uma percepção de outro território. Só sabe vender e gerar negócio dentro do território antigo, não sabe vender e gerar negócio dentro do território novo, né? Então, assim, teve uma trilha bem complexa, cara, que eu precisei percorrer para chegar nessa conclusão de que o diferente, cara, é usar o teu trabalho como fonte de receita e não de despesa. Então, não adianta, cara, padronizar contrato de mercado, não adianta padronizar apresentação, não adianta apresentar, não adianta ficar otimizando o modelo de gestão, cara. Talvez o grande problema não esteja no modelo de gestão e na eficiência. Talvez o grande problema da profissão hoje esteja exatamente em fazer as coisas de forma relevante, verdadeira e diferente. Ou seja, tudo isso tem que fazer sentido não só para você, mas para o seu cliente, para o grupo de cliente que você trabalha, para o território que você ocupa, a cidade que você está. A cidade que você está deve ter gente com problemas reais que precisam ser resolvidos dentro da arquitetura e você nem sabe qual é. Por quê? Porque você não faz perguntas reais, você não está questionando o modelo. Então, quando você não questiona o modelo é você. Você é o produto do mercado. Então você está sendo usado como produto ao invés de levar uma solução, cara. É foda. Mas é uma verdade real, cara. Você não estava ouvindo, mas tava tocando uma musiquinha de fundo. Tá, pô, jura que você fez isso? Pô, aí você me sacaneou, hein? Sério mesmo que você fez isso? Sad season. Cara, esses episódios, eles começam, eu acho isso muito... Rapidão, isso vai ferrar a entrega do vídeo, eu acho, velho. Vai, por causa da musiquinha, não tem problema, cara. A gente não tá preocupado aqui com a escala, a gente não tá preocupado com 1000 pessoas que vejam isso aqui e olhem de como a gente tá preocupado com 10, 20 ou 100 pessoas que vejam isso aqui que realmente faça sentido e muda alguma coisa. Sim. Então, na verdade, a gente nem tá preocupado, né, cara? A gente tá aqui falando. A realidade é essa, a gente tá aqui falando sobre as coisas que a gente acha que é relevante, verdadeiro e diferente. No final das contas é isso, né, cara? Então você não preparou essa palestra que você tá indo fazer agora aí por esses dias, porque você tá querendo levar uma coisa convencional, uma coisa de mercado, que todo mundo sabe, mas que talvez tenha algumas pessoas que não sabem, e você se aproveita disso e fala, cara, isso aqui todo mundo sabe, mas para aquela galera que eu vou mostrar, ninguém ali está sabendo do que eu estou falando, então eu vou levar isso. Não, você está levando isso porque o teu desejo principal é impactar na vida dessas pessoas que vão estar te assistindo. Sem dúvida. É realmente levar alguma coisa, cara, que você não está só enrolando o palhaço, cara. Você está realmente colocando a coisa de uma forma séria, profissional, que muda, que às vezes, cara, aí é papo de evangelista, tá? Às vezes você está pregando uma coisa ali e para 100 pessoas, e talvez só sirva para uma. Mas talvez essa pessoa que está ouvindo o que você está falando, cara, vai ser o cara desse negócio daqui a pouco. E o cara vai olhar, cara, eu fui numa palestra, o Pedro me falou uma coisa, cara, eu capturei aquele negócio, olha a minha carreira, cara. E talvez o cara esteja falando disso daqui a 10 anos. Tem coisa melhor do que isso, cara? Eu não consigo enxergar. Acho que uma remuneração melhor para um profissional, além do dinheiro, claro, que paga a conta, mas ser reconhecido porque você realmente plantou uma semente que germinou, virou uma árvore, deu fruto, cara, e alguém colheu. Acho que isso é excepcional. Sem dúvida, cara, porque se a gente for parar para analisar o que a gente ganha falando disso aqui, assim, na prática, até agora a gente não ganha nada. Não. Né? A gente dissemina uma ideia que, se a gente for de graça, bem, é algo que a gente tem pouco alcance. A gente não é um podcast tipo assim, que é mainstream, né? E, então é uma coisa que o interesse precisa ser despertado. A gente poderia ficar falando só de inteligência artificial aqui, no modo mais daria simples. muito mais audiência. E
Mas assim, cara, eu gosto desse projeto porque a gente está falando de uma coisa que a gente acredita de verdade e que a gente usa, né? A gente simplesmente faz uso do que a gente tá falando aqui e passa isso para frente simplesmente por acreditar que é melhor, né? É só por isso, no final das contas. Agora, É por isso. o que que a gente ganha com isso? Pô, eu coloquei o curso de Rhino lá na plataforma. Cara, o curso de Rhino, ele não tá nem nos top 5, assim, sabe? Ele tá bem lá para baixo e é o curso que eu tô regravando inteiro. Não, e a gente está falando de Rhino aqui há quase 9 meses, cara. Sim. E é Não isso, cara. diretamente, mas indiretamente. A gente está sempre colocando o Rhino aqui. Não, em algum momento tudo isso aqui vai ser só o design paramétrico, vai ser design, e as pessoas vão olhar para isso aqui de uma forma mais natural, e aí quando eles foram pesquisar por esse assunto, vai ter aqui 30 e tantos, 100 e tantos, 300 episódios, sei lá, que vai ser E milhares e milhares de visualizações no decorrer de muitos anos. A grande. Ó, boa. Ó. O que você falou, por que a gente está falando disso aqui, cara? Alguém já assistiu o filme do Van Gogh? Não Aí, assisti. cara, porque eu vou fazer uma analogia com o Van Gogh agora, tá? Porra, o Van Gogh foi um pintor extremamente mal sucedido em vida, né? E uma vez fizeram uma pergunta para ele, um crítico de arte fez uma pergunta: por que você pinta isso aqui? E foi uma pergunta que achavam que ele era louco, né, cara? Porque ninguém entendia a arte dele, né, cara? Ninguém entendia a arte dele. Ele foi um dos pintores que foi mais, em vida, foi um dos mais renegados da história, né? Eu pinto porque eu recebi esse dom, né? E você acha isso bonito? Ele diz o seguinte: por que eu receberia esse dom se não fosse bonito de pintar assim? E você já vendeu algum quadro? Alguém te paga por isso que você está pintando? Não, porque talvez as pessoas que queiram comprar esses quadros ou que valorizem isso que eu estou pintando, talvez nem tenham nascido ainda. Cara, isso é de arrepiar, você entendeu? Uhum. Então, talvez tenham coisas que a gente está gravando agora aqui em 2026 que valha muito em 2030, que valha muito em 2035, quando o mundo for muito diferente e algumas pessoas que acompanharam a gente aqui, que pivotaram carreiras e que olhem lá da frente, olha, cara, aquilo que aqueles caras falaram lá atrás serviu para que eu fosse um outro arquiteto agora. Uhum. E também vai ter a galera que pode pensar, porra, aquilo que aqueles caras ficaram lá atrás, eu não segui esse caminho, eu poderia ter sido outro profissional agora. Então, talvez o que a gente está gravando aqui, Pedro, de graça, que custa muito caro para a gente, talvez não tenha a grande valia para as pessoas exatamente na data de hoje. Uhum. Mas talvez no futuro e no futuro próximo, isso possa mudar realmente muitas carreiras. Então, o que me leva a trazer pautas como essa, e essa trilogia, por exemplo, aqui, é uma coisa que me incomoda muito, que é o arquiteto não ter um posicionamento e um reposicionamento de mercado num território novo. É estar buscando essas duas coisas num território que o impacto já diminuiu, que a valorização já caiu e que o mercado já é menor. Então, isso é o que me motiva a trazer essas coisas, cara. É mostrar, não que você tenha que fazer isso, mas que pelo menos você saiba que isso existe e que tem uns caras que estão fazendo isso e que estão apaixonados pelo que estão fazendo. E é isso. Legal, cara. Eu acho que é isso. Bom, estamos aí perto de 1h30 de episódio. Pô, você estava preocupado, hein? Não vou nem falar com o que ele estava preocupado, mas tudo bem. É papo de bastidor. Não, mas a gente é bom de conversa, pô. Não, e a gente começa de um jeito inocente, cara. Ele acaba de um jeito nada inocente no final. Pois É é, sempre cara. direcionado. É sempre uma surpresa onde a gente vai chegar. Bom, hoje terminamos com você e uma música emocional de fundo. Porra, eu vou querer ouvir isso quando você soltar esse vídeo aí, porque eu não Vai escutei. ficar um cortezinho legal, vai ficar um cortezinho legal. Legal. Mas é isso. Manga, obrigado aí mais uma vez. Sempre uma conversa muito produtiva. Valeu, eu que agradeço. Nossa parceria explosiva aqui. Acho que a gente forma uma dupla inédita aí no mercado, porque é um encontro de geração diferente, são momentos de carreiras diferentes. A gente tem muitas diferenças
que seria improvável a junção dessa dupla nesse podcast. Mas o que nos colocou de uma forma convergente aqui? O interesse pela descoberta, cara. No final das contas é isso. Você está sempre interessado em descobrir uma coisa nova, eu estou sempre interessado em descobrir uma coisa nova. Quando a gente descobre, a gente compartilha, e quando a gente compartilha, a gente traz para vocês. E é legal, assim, tipo, né, a galera observa, que for assistindo os podcasts em sequência, ou até, assim, vai voltar para assistir, vai vendo muito da nossa evolução também, né? O que a gente, onde a gente estava ali quando começou, 36 semanas atrás, o que está fazendo agora. A gente evitava palavras, ver que os exemplos vão mudando também, mas que o assunto ele permanece, né? A gente está sempre falando ali das mesmas coisas. A gente às vezes tem esse medo de não ser repetitivo, porque a maioria dos episódios somos só nós dois aqui falando as coisas, mas uma coisa que o tempo vem mostrando é que não tem como ser repetitivo, porque normalmente a gente fala do momento que a gente está vivendo e é tudo muito volátil. É de ontem. É de ontem, a gente fala sobre assuntos de ontem. Eu vou confessar para vocês aqui, não vou me alongar porque a gente já deu time aqui, mas quando eu comecei a frequentar, né, territórios que eu não conhecia, imersões com C-levels, com executivos, empreendedores, em venture capital, mercado de startup, quando eu comecei a olhar essas coisas, eu via os caras fazerem palestra com os slides que traziam um errinho ou outro de português, uma coisinha ou outra e tal. E uma vez eu escutei o cara falar uma coisa assim, pô, galera, desculpa aí que eu terminei esse slide 11 horas da noite de ontem. Eu olhava aquilo com uma cabeça de um arquiteto tradicional, falei, porra, puta cara despreparado, cara. Por que esse cara não fez isso com antecedência? Por que ele não cuidou das coisas? Não, cara, a informação que ele estava trazendo era de ontem, 11 horas da noite. Era fresco, era da hora. Você está aprendendo uma coisa, cara, que acabou de acontecer. Você entendeu? Então esquece o erro de português, a vírgula, o acento que não está aí. Foca na mensagem. É isso, cara. Bom, beleza. Mais uma vez, valeu, Manga. Galera, valeu, espero Pedro, que vocês tenham gostado. Lembre-se de entrar no grupo, deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. O desconforto, a metamorfose começa, uma nova identidade, a velha desaparece no casulo. A tecnologia é a linguagem, não é só projeto, é a redesenhar a paisagem. Um arquiteto digital, estratégia e sistemas para um novo mundo, valor e propósito, um impacto profundo. A metamorfose do arquiteto digital. O seu podcast, Arquiteto Digital.